Quero compartilhar uma palavra com você que se encontra em Êxodo, no capítulo de número 32. Êxodo, capítulo 32. Uma palavra para o nosso coração nessa noite. Êxodo, capítulo de número 32. Vamos meditar aqui por partes, mas que você esteja sensível nessa noite. O texto diz para nós: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão. Ele disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Irmãos, nessa jornada, nessa caminhada que nós temos nessa terra, todos nós, sem exceção, seremos pressionados. Durante esse percurso que temos nessa terra, em determinados momentos da nossa trajetória, o Senhor irá permitir que eu e você sejamos pressionados. Venhamos passar por pressões, e o Senhor permite essas coisas na nossa vida com um propósito: que o conheçamos mais e mais. Ele permite para que aquilo que está no nosso coração, no nosso interior, venha para fora. Talvez você está aqui e você passou por um momento nessa semana, ou nesse mês, ou nesse ano de pressão. Parece que as coisas vão afunilando, parece que as coisas vão apertando de tal forma. E muitos de nós até questionamos: onde está o Senhor? Aonde está Deus? Aonde está o meu Pai? Mas Ele permite, queridos, situações como essa para nos levar ao crescimento, para nos levar à maturidade, porque o Senhor, Ele é um Deus que nos forja. O Senhor, Ele é um Pai, querido, que Ele nos disciplina, Ele nos corrige, Ele nos capacita, diz a palavra. Então, nesse trajeto, irmão, não ache estranho quando você passar por pressões. O Senhor está forjando você, o Senhor está preparando você. Aquilo que lhe aguarda, aquilo que lhe espera lá na frente, se eu e você não passarmos por certos momentos, por certas situações, com certeza não estaremos aptos, preparados para enfrentar, para experimentar. Então são pressões que vêm sobre nós. O apóstolo Paulo chegava a declarar pressões por fora e temores internos. Um homem que era apertado de todos os lados, um homem que era lapidado constantemente pelo Senhor, mas grandes coisas o Senhor realizava por intermédio do seu servo. Pressões. Então, meu irmão, entenda isso nessa noite. O Senhor não nos chamou, querido, para sermos criancinhas de colo para toda uma jornada e uma vida, não. O Senhor nos chamou com um propósito de nos levar ao amadurecimento, à maturidade, ao crescimento. Quando Ele olha para mim e para você, o Senhor não tem um olhar como do homem, um olhar, querido, temporal,
O olhar do Senhor é atemporal. Ele olha lá na frente o que Ele pode realizar fluindo através de nós. Então, nessa trajetória, irmãos, esteja sensível. Situações que você enfrenta que talvez você não entenda, eu não entendo, mas saiba que faz parte de um plano maior, faz parte de algo maior, que agora não compreendemos, mas iremos compreender lá na frente. E o Senhor utiliza dessas circunstâncias e situações para nos forjar. Porque quando nós somos pressionados, meus irmãos, nós revelamos aonde está o nosso coração. Quando as coisas estão tudo indo a mil maravilhas na sua vida, as portas estão abertas, o recurso está na conta, as pessoas estão batendo no seu ombro, o chefe te ama e te promove, você vai levando a sua vida. Mas quando as coisas começam a sair do eixo, daquilo que você espera, a porta que se fechou, a perseguição que começou, a calúnia que se levantou, o recurso que faltou, aquilo que você é lá no seu interior vem para fora. E o Senhor tem prioridade em nos forjar, porque o Senhor é um Deus de verdade e não um Deus de mentira. Ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então todos nós passamos por pressões, passamos por momentos difíceis na nossa caminhada. Muitas vezes questionamos, mas querido, confie no Senhor, espera no Senhor, porque Ele não vai te desamparar e não te desamparou. Ele está presente. Os nossos olhos não conseguem visualizar, mas o Senhor já está lá na frente. O Senhor já está lá, e Ele já contemplou todas as coisas. Eu quero declarar que grandes coisas o Senhor tem a realizar através da sua vida. Você crê nessa noite? Você pode dizer amém por isso? E para que você possa desfrutar, experimentar, vivenciar isso na sua trajetória, você precisa passar por um processo, você precisa passar por etapas, você precisa ser em momentos pressionado, lapidado, portas que irão se fechar. A palavra do Senhor declara que enquanto o filho é menino, de nada ele se difere do servo. Ele é como um escravo, mesmo sendo o herdeiro de tudo. Somos chamados à maturidade. Meus irmãos, quando nós olhamos esse texto aqui, eles estavam ali, ao pé do monte, milhares de pessoas, e eles olharam que Moisés tardava. Moisés estava 40 dias e 40 noites no monte, na presença do Senhor. E aquele povo começou a sentir-se pressionado. A pressão da ausência de um líder. A pressão da ausência daquele que foi levantado por Deus para libertá-los do Egito. Aonde está Moisés? Aonde está o homem de Deus, o servo de Deus? E chegou um determinado momento que eles não suportaram mais a pressão da ausência daquele homem. Então aquele povo, ele se reúne e chama Arão, o irmão de Moisés, e dizem para ele: olha, esse tal Moisés, nós não sabemos o que aconteceu. Agora você, Arão, prepara para nós deuses que vão adiante de nós. Deuses que vão adiante de nós. Diante da pressão que eles estavam ali experimentando com a ausência de Moisés, aquele povo se corrompe. Aquele povo, querido, faz algo terrível, abominável.
a qual o Senhor havia dito que eles não deveriam se curvar diante de outros deuses. Então, irmãos, a pressão na nossa vida vai revelar quem nós somos. O confronto na nossa vida vai revelar quem nós somos. Muitas pessoas não aguentam um confronto. Muitas pessoas não aguentam devido à pressão, à adversidade. Muitas pessoas não aguentam um irmão que os desafia, que o impulsiona. E muitos acabam retrocedendo, voltando atrás, saindo do propósito e dos planos do Senhor. Querido, o Senhor tem algo grandioso, poderoso, precioso. Mas muitas pessoas, por não aguentar a pressão, não aguentar o confronto, não aguentar, queridos, desafios, elas acabam retrocedendo e voltando atrás. E esse povo aqui começa a pressionar Arão. Começa, querido, a vir sobre esse homem e diz: olha, faça para nós deuses, ídolos. E aquele homem, tomado daquela pressão, um líder que não estava apto, preparado para aquela posição, acaba se curvando diante daquele povo. Então muitos, diante das pressões, retrocedem, voltam para a prática pecaminosa, voltam para o mundão. Mas muito diante das pressões, vem um grande momento de adorar a Deus, um grande momento de louvar o Senhor, glorificar o Senhor. Nós vemos um homem chamado Abraão. Abraão foi pressionado a ponto de o Senhor lhe dizer: eu quero seu filho em sacrifício. E aquele homem vai até o fim, querido, diante daquela pressão. O seu filho, o seu único filho, a quem ele amava, diz o texto, o filho da promessa. Abraão adorou até o fim. O Senhor levantou o cutelo, mas quando ele foi para matar Isaque, sacrificar Isaque, a voz do céu bradou e disse ao homem: agora eu sei que tu temes ao Senhor. E ali o Senhor proveu o sacrifício. Homens que na história foram pressionados, mas no momento da pressão adoraram a Deus. Mulheres que foram pressionadas, lapidadas, mas no momento da lapidação, do confronto, do desafio, exaltaram e glorificaram ao Rei da Glória. Não retrocederam, não abriram mão daquilo que o Senhor tinha para eles. A pressão vai revelar quem nós somos. A pressão vai revelar o que você tem no seu coração. Irmão, a pressão vai revelar a motivação do nosso coração. Será que estamos fazendo para o Senhor ou será que estamos fazendo para nós mesmos? Tudo isso virá através do fogo da pressão. O apóstolo Paulo lhe diz que uns construíram com palha, com feno, com materiais que serão consumidos pelo fogo. Outros construíram com prata, com pedras preciosas, com ouro. E no momento do fogo, aquilo ali, querido, vai permanecer. Vai permanecer. Esteja com o seu coração sensível a saber que o Senhor não pega leve com quem investe pesado. A frase de um homem de Deus: Deus não pega leve com quem ele investiu pesado. A pressão virá, meu querido, a adversidade virá, mas saiba, isso faz parte de um propósito. Você não está vendo lá na frente, mas o Senhor já viu. O Senhor já viu. E Ele está cada dia buscando forjar a imagem do seu Filho em nós. Quem nós somos diante da pressão? O que está no nosso coração diante dos confrontos? O
o que está em nosso coração diante das adversidades, dos desafios. Aonde está o nosso coração? Quem nós somos? A palavra do Senhor diz sobre Paulo e Silas na prisão. Imagina, irmãos, a cena. O apóstolo Paulo e Silas, eles estavam lá em Filipe, através de uma direção de Deus. Quando você lê Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, você percebe que eles queriam evangelizar na região, mas o Espírito Santo os impediu. O Espírito Santo proibiu eles de evangelizar, de pregar. E eles então, através de uma visão, de uma direção do Espírito Santo, eles vão para a Macedônia. E eles começam a fazer as viagens, até que eles chegam lá em Filipe. E você vai ver que, por expulsar o demônio de uma menina, Paulo e Silas acabam em uma prisão. Eles são açoitados injustamente, porque Paulo era um cidadão romano. A pressão que esses homens estavam experimentando. Outro no seu lugar estariam murmurando, reclamando de Deus. Que Deus é esse que eu obedeço, que eu faço a vontade dele? Eu estou aqui apanhando, eu estou aqui na humilhação, eu estou aqui sendo envergonhado. Mas Paulo e Silas, diante da pressão, sabe o que eles fazem? Eles adoram ao Senhor. Eles adoram a Deus, e o terremoto acontece naquelas regiões, e eles são libertos da cadeia, do cativeiro, e uma alma e uma família ganha para Cristo Jesus. Quem nós somos diante da pressão? O que está no nosso coração? Será que às vezes não é o Senhor forjando o nosso coração? Nós dizemos que somos adoradores, nós dizemos que somos filhos do Deus Altíssimo, nós dizemos: Senhor, por ti eu dou a minha vida. Mas quem nós somos no momento da pressão? Pedro estava diante de Jesus, e Pedro disse para Jesus: Mestre, contigo eu vou até a morte. Eles podem te negar, mestre, mas eu não. Jesus disse: Pedro, essa noite me negarás 3 vezes. Quando a pressão veio sobre Pedro, Pedro começou a jurar que não conhecia Jesus Cristo. A pressão revelou o que estava no coração de Pedro. O que estava lá no coração de Pedro veio para fora através da pressão. E a palavra de Deus diz que todos os discípulos fugiram no Getsemane, saíram correndo. A Bíblia diz que Judas Iscariotes nega Jesus, entrega Jesus, trai Jesus, e depois vai se enforcar. A pressão revelou aonde estava o coração. Aonde está o teu coração, meu irmão? Aonde está o teu coração, minha irmã? Porque eu estou passando por isso de novo? Porque eu estou enfrentando isso novamente? Coração. O que está no nosso coração? Quem nós somos de verdade? Quais as motivações do nosso coração? Então nessa noite eu quero que você saia com isso. Se tu passar por pressão, querido, saiba que grandes coisas, que há um propósito, amém? Há um propósito. Aquele povo, irmãos, ali diante da demora de Moisés, eles pedem para Arão para fazer um ídolo que fosse diante deles. Quem está comigo aqui nessa noite? Deixa eu ver. Eles pedem para fazer um ídolo. E Arão pega as joias, as pulseiras, Arão pega ali os objetos, bota tudo no fogo, e daquele ouro
faz um bezerro de ouro. E eles olham agora para aquele bezerro e dizem: ó Israel, aí está o Deus que te tirou do Egito, vamos com o nosso Deus. Lá no Monte Sinai está o Senhor Todo-Poderoso e Moisés. O Senhor diz para Moisés: desce depressa, que o teu povo, leia o texto, o teu povo já se corrompeu, fez para eles ídolos, que vão diante deles. Sabe o que eu aprendo com esse texto, irmão? É que eu e você podemos fabricar ídolo. Eu e você podemos ter uma imagem distorcida do verdadeiro Deus. Isso é muito sério. Pessoas que estão nas igrejas e que elas criaram para si um ídolo, mas que não é o verdadeiro Deus. Não é o Deus verdadeiro da palavra. Era isso que Israel estava fazendo aqui. Israel estava criando para si um Deus segundo o seu coração. Israel estava fazendo para si um Deus segundo a sua vontade, segundo os seus desejos, mas que não era o verdadeiro Deus. E o que se chama isso, pastor? Idolatria. Criou para si um ídolo. Era isso que Israel queria. Era isso que Israel estava aqui nesse momento com vontade. Um Deus que satisfaça os seus desejos carnais. Um Deus que satisfaça os seus sonhos pessoais. Que não é o verdadeiro Deus. Quando você lê esse texto, eles pegaram, irmãos, esse ídolo, esse bezerro de ouro. E na continuação do texto, Arão, ele diz: olha, amanhã vai haver festa, amanhã vai haver celebração diante do Deus, do ídolo, do bezerro de ouro. E no outro dia, queridos, eles passaram o dia inteiro. Oh glória! Hoje a giripoca vai piar, vai diante do ídolo bezerro de ouro. Bebendo diante do bezerro de ouro. Irmãos, prostituição livre. Porque o texto aqui, quando você vai estudar esse texto, os rabinos, os teólogos dizem que era abominação o que eles faziam diante do bezerro. Era abominação, homem com homem, mulher com mulher, relação com animal, coisa terrível, abominável. Você não tem noção do que era feito diante do bezerro, mas era isso que estava no coração deles. Um Deus a qual os servem, um Deus que está ali para satisfazer os desejos do coração deles, e eles ali celebravam diante daquele bezerro. Isso é idolatria. Mas esse não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus continua sendo santo, amém? O verdadeiro Deus continua sendo puro. O verdadeiro Deus continua sendo, querido, inigualável, soberano, sublime e poderoso. O verdadeiro Deus continua procurando uma igreja que o adore em espírito e em verdade. Então muitas pessoas, elas criaram uma imagem de Deus com o seu raciocínio, com o seu coração, mas que não é o verdadeiro Deus. E podem estar servindo um Deus com letra minúscula, um Deus que não me cobra nada, um Deus que satisfaça os meus desejos pessoais, um Deus que eu posso viver da maneira que eu quero, que Ele nunca vai falar nada ao meu respeito. Esse não é o verdadeiro Deus. Isso é idolatria. Isso aí é o bezerro. Porque ali na presença do bezerro de ouro, o pecado estava liberado.
pornografia diante do bezerro, prostituição diante do bezerro, ó, tudo pode, idolatria. Então tem pessoas, irmãos, às vezes que elas têm a imagem errada do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, o Deus santo, santo, santo. O Deus querido que eu e você devemos temer no nosso coração. O pastor não está pregando aqui para você nessa noite uma perfeição, porque eu também não sou perfeito. Nós temos os nossos erros, as nossas falhas, mas algo que eu e você não podemos perder no nosso coração é o temor de Deus, porque Deus continua sendo santo, santo, santo. O Senhor continua sendo puro, o Senhor continua sendo imaculado, o Senhor continua sendo poderoso, sublime, majestoso. É o verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus desce com Moisés, o homem de Deus. E Moisés, quando vê aquilo, fica indignado. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram aquele bezerro de ouro, Moisés moeu aquele bezerro, fez do bezerro pó, colocou na água e deu para eles beberem. Água amarga da idolatria. Então, meu irmão, a pressão vai revelar quem nós somos. A pressão, querido, vai revelar o que está no nosso coração. A pressão vai revelar se verdadeiramente servimos o verdadeiro Deus, o Deus da palavra, o Pai que foi apresentado pelo Filho Jesus Cristo, a qual a Bíblia diz: em santidade ninguém verá o Senhor. Essa palavra ecoa para nós: sem santidade ninguém verá o Senhor. Ah, meus irmãos, a pressão vai revelar quem serve aqui o verdadeiro Deus. Deixa eu ver nessa noite. O Deus que é santo, o Deus que disciplina, o Deus que corrige, o Deus que consola, o Deus que abraça, o Deus que derrama sobre nós o seu amor, o Deus que nos dá um destino, um propósito na face dessa terra. Esse é o Deus verdadeiro, esse é o nosso Senhor, o nosso Salvador. O Deus de toda graça, diz a palavra em Pedro, o Deus de toda graça, favor imerecido. É o nosso Abba, o nosso Salvador. E Ele, irmão, não deixa a gente viver da maneira que queremos, na prática do pecado, na prática da impureza. Nós somos corrigidos, porque não somos bastardos, não somos órfãos, mas temos o Senhor como nosso Pai. Então ainda, meu irmão, que a pressão venha sobre você, saiba disso, você está sendo purificado, como o ouro é purificado pelo fogo, e quando ele coloca o ouro, as escórias vão saindo. O trabalhador vem com aquele garfo e retira aquela escória, retira aquela sujeira, e o ouro, ele fica limpo, puro. Assim é na nossa vida, na nossa trajetória. Muitas vezes nós somos lapidados, purificados. A prova da nossa fé, e nós não retrocedemos. A igreja que vai subir é uma igreja que não retrocede, custe o que lhe custar. É a igreja que vai até o fim, meu irmão. A igreja que não abre mão. O Senhor está forjando alguém aqui nessa noite. Ele está forjando nós, capacitando nós, nos tornando brancos como a lã branca, como a neve. Eu oro às vezes em casa: Senhor, a motivação do meu coração, porque tem pessoas que estão fazendo certo, mas com a motivação errada. A motivação
Tem coisas na nossa vida, irmão, que só o Senhor sabe. Os olhos humanos não conseguem ver, só o Senhor. A palavra de Deus diz que Ele esquadrinha os corações, as intenções, as motivações, o que está por detrás. Porque o homem pode falar as coisas, mas o Senhor conhece e prova o coração. O que está lá no íntimo, no profundo. E se alegre, querido, por congregar numa igreja que prega uma mensagem como essa para você. Nós estamos vivendo em tempo, querido, da massagem no ego. Nós estamos vivendo num tempo, querido, onde esse tipo de pregação está caindo por terra. Não está mais prevalecendo, porque o que prevalece, meu irmão, é que você é um super-homem, é que você é a última bolacha do pacote, é que você é lindo, maravilhoso, e o Todo-Poderoso vai te dar um cheiro e um beijo. Mas o Todo-Poderoso, quando Ele olha para nós, Ele nos quer parecido com o Seu Filho Jesus Cristo. E ser parecido com Jesus Cristo requer processo, requer pressão, requer, querido, lapidação, provação. E a cada dia que passa, Ele vai tirando um pouquinho de você e vai colocando um pouquinho dele. Amém? Ninguém que contempla a face do Senhor permanece a mesma pessoa. Ninguém que olha para Ele permanece da mesma forma. Leia o contexto, leia Êxodo, continua lendo os capítulos, você vai ver que Moisés, ele volta lá para o monte com as pedras, e novamente o Senhor escreve os mandamentos, as leis. Quando Moisés desce do monte, a palavra de Deus diz que o seu rosto, a pele do seu rosto resplandece, a pele do rosto fica brilhante. Quando Moisés está no pé e olha para Arão e olha para os filhos de Israel, Arão olha, o rosto dele brilha. Imagina a cena, aquele povo fica impactado, porque Moisés estava resplandecendo. Mas Moisés, querido, não resplandeceu porque ele era melhor que os demais. Moisés resplandeceu por causa da presença do Senhor. Porque ninguém que tem um encontro com o Senhor fica da mesma forma. Ninguém que tem um encontro e uma experiência com o Senhor permanece o mesmo. Algo é mudado, algo é transformado, algo acontece. Se a nossa vida não passa por uma mudança, querido, nós não temos conhecido o Senhor. Nós temos tido um encontro talvez com a religião, porque religião tem milhares de milhares nesse mundo. Tem religião para tudo que é lado, irmãos. Se tu for na Índia, lá na Índia tem mais de milhões de deuses. Você sabia disso? O missionário falou. Jesus na Índia é só mais um dos milhões e milhões de deuses que tem lá. Eles adoram o macaco, o rato, a vaca. Estão recebendo adoração Buda, Maomé e os milhões de deuses. Mas somente o nosso Deus transforma. Somente o nosso Deus perdoa pecados. Somente o nosso Deus concede ao homem o seu Espírito Santo. Eu e você temos a presença do Espírito Santo. O Senhor habita em nós. O maior plano, o propósito do Senhor é habitar na sua igreja, no meio do seu povo. Tudo que Ele fez, Ele tinha um objetivo para habitar no meio do seu povo. A construção, você percebe, de um tabernáculo. E hoje você tem a presença do Espírito Santo habitando dentro de você. Habitando no seu coração, a presença do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, você é um leão de Deus, uma leoa do Senhor, amém? Um leão de Deus. Esteja com o seu coração, que o Senhor leva-nos a maturidade espiritual.
O Senhor está levando homens e mulheres à maturidade espiritual, a voltarmos à essência da adoração, a voltarmos aos pés da cruz, a voltarmos a queimar pelo Rei, a conhecermos o verdadeiro Deus que está ali presente amanhã, na segunda-feira, lá no seu trabalho, na sua casa. Ele está presente para te abraçar, para te fortalecer, para falar com você, para tocar em você. Eu li essa tarde meditando na palavra. Não há uma vez que eu medito na palavra e o Senhor não fala comigo. Eu tenho um caderno lá em casa e não está tudo escrito. Todos os dias eu abro, começo a meditar, o Senhor fala comigo. O rei Davi, Salmo de número 34, ele diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me dos meus temores. Busquei o Senhor e Ele me acolheu e me livrou dos meus medos. Se você buscar o Senhor, Ele vai acolher você e vai te livrar dos teus temores. Aleluia. Nós aprendemos com a palavra de Deus, nós aprendemos com o Senhor, mas muitas vezes nós negligenciamos, porque, querido, algumas pessoas parece que perderam o tempo da visitação, e parece que elas vão permanecer a mesma toda a vida. Mas eu quero dizer e declarar para você nessa noite que há mais de Deus para todos nós, há mais do Pai para você. Não se prenda, querido, a essa rotina, sabe? Não se prenda. Não se prenda, querido, a essa correria do dia a dia. Sabe, quando nós lemos aqui, tu vê que o povo, quando foi ser liberto do Egito, quando o faraó ouviu aquilo ali, o faraó disse: esse povo é ocioso, esse povo quer adorar Deus em deserto, sacrificar a Deus. Sabe por quê? Porque eles não têm o que fazer. Vamos aumentar o trabalho. E o que eles fizeram? Aumentaram a tarefa, o trabalho em cima do povo de Deus no Egito, para que eles se esquecessem de adorar a Deus. E é o que nós percebemos em muitos lugares. As pessoas estão tão atarefadas, é tanta atividade, querido, é tanta correria, é tanto boleto para pagar, que luta, é tanta coisa para fazer, que o Senhor é mais um na agenda dela. O Senhor é mais um, porque a correria do trabalho é as atividades, e o Senhor é mais um. E diante de todo esse processo, a pessoa vai deixando as coisas do Senhor de lado, vai deixando de buscar de coração, as coisas não incomodam. Sabe, nós observamos aqui algumas cadeiras vazias, não incomoda, não nos incomoda, porque isso aí é do pastor, isso aí é com ele, isso não é comigo, não tem nada a ver com isso aí. Amanhã eu vou começar às 7 horas, 6h30, 5 horas a trabalhar. Eu tenho a minha correria, não incomoda, não afeta. Não nos afeta, irmão. Por quê? Porque estamos engessados, insensíveis. Irmãos, é conosco. As atividades, a correria. Começa a olhar para Jesus. Começa: Senhor, eu estou numa correria, mas Tu é a minha prioridade. Tu és a minha vida, Senhor. Porque é preferível você largar o emprego do que perder a presença, do que viver longe da presença. Porque emprego e um salário o Senhor pode te dar em outro lugar. Mas tem coisas e visitações da parte de Deus que, se a gente perder, a gente perdeu.
e não volta mais. Quem está comigo aqui nessa noite? Muitos falam dos adventistas do sétimo dia, mas vai lá ver se o adventista do sétimo dia está trabalhando no sábado. Eu sou um adventista do sétimo dia. Vocês trabalham no sábado? Aqui a gente trabalha até meio-dia, 1h da tarde, então aqui não é um lugar. A não ser que o senhor, dono da empresa, abre essa sessão para mim, porque no sábado eu não trabalho. Prioridade. Vai ver se tem adventista aí passando fome, porque não trabalha no sábado. Deus supre, irmão. Irmãos, Deus nos supre. Deus supriu uma multidão no deserto. Como que tu me explica? Isso é inexplicável. Eles estavam no deserto. O que tem no deserto, irmãos? Areia e calor. E um frio terrível que eles experimentavam nas madrugadas, a ponto de o Senhor mandar a coluna de fogo. Vai ler o texto. Ninguém passou fome. A sandália do pé não estragou. Maná caía de dia. Cordonizes, água saindo da rocha. Milhões de pessoas. Milhões. Porque só de homem havia a pé lá 600 mil. Então fora mulheres e crianças. Mais de 1 milhão de pessoas. O Senhor sustentou em um deserto, querido. Um deserto. Ele não vai sustentar eu e você numa cidade urbana como essa, uma cidade rica como essa. Mas o que nós fazemos? Deixamos o Senhor de lado e priorizamos as nossas coisas. Priorizamos os nossos sonhos pessoais. Que Cristo seja a nossa prioridade, amém? Jesus Cristo, a presença dEle. A presença dEle, não abra mão. O verdadeiro Deus, querido, o verdadeiro Deus Todo-Poderoso se importa com essas coisas. Talvez o ídolo, Deus minúsculo, desejo, ele não se importa. Você pode viver da maneira que lhe apraz, mas o verdadeiro Deus se importa. O verdadeiro Deus, apresentado por Jesus Cristo, certa vez, ele disse: este povo me honra-me com seus lábios, mas seu coração está diante de mim, vão me adoram. Ele disse isso, porque o Senhor se importa conosco. Ele se importa com a adoração, Ele se importa com a nossa vida, Ele se importa o que nós temos realizado quando saímos daqui. Porque, irmão, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Quem não quer arruma uma desculpa, mas quem quer dá um jeito. A pessoa dá um jeito, alguma coisa ela faz quando ela quer. Pastor, hoje está dando uma espremidinha, amém? Quem está se sentindo espremido? Mas é para o nosso bem, amém? Quando há uma pressão e um espremer, sabe o que vem? Óleo, azeite, unção. Para haver a unção é preciso haver a prensa do óleo. Era espremido e o óleo lá embaixo vazava, saindo o óleo. E aqui eu posso ver aqui ungidos de Deus, amém? Homens e mulheres que quando abrirem a boca farão a diferença onde estiverem. Homens e mulheres que as pessoas vão olhar e vão falar: um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Eu preciso congregar lá na igreja desse homem, dessa mulher, porque ele é de Deus, ela é de Deus. Não é aquele crentezinho, sabe? Mimimi. Aquele crentezinho ralé. Aquele 22 mil que voltaram com medo. Eu sou medroso, sabe, amor? Eu sou medroso mesmo, covarde. Daí eu voltei porque Gideão falou que podia voltar. Eu voltei com a galera lá. É desse jeito, meu irmão, mas essa é a igreja verdadeira. Glórias a Jesus. Essa é a igreja verdadeira. Essa é a igreja verdadeira. Passamos por processos que não entendemos muitas vezes. Mas você muitas vezes não tem que entender, você tem que confiar, glória a Deus. Confiar. E saber que você anda na presença. Que você não é um crente de fachada.
mas que você conserva no seu coração, não é um temor de Deus. Cada um sabe de si, cada um sabe como é que é a sua vida lá fora. Mas nessa igreja, nessa casa, você está sendo instruído todos os cultos. Pregações têm sido trazidas aqui, liberadas nesse altar, para alinhar você, para projetar você, para lhe tornar mais parecido com Jesus Cristo, para que você o glorifique e o exalte na sua vida. Maravilhoso Ele. Quem está com o pastor aqui nessa noite? 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo 16 ao versículo 18. A palavra do Senhor nos diz assim, coloca a revista aí atualizada para mim, fazendo favor. Olha lá, meus irmãos, por isso, essa palavra é para você, é para mim, é para nós aqui nesse lugar. Por isso, não desanimamos, não desanime. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, a pressão que vem sobre nós, os desafios, a tribulação, as aflições, é o nosso homem exterior se corrompendo a cada dia. Nós não entendemos, ele está se corrompendo, o homem externo. Contudo, o nosso homem interior, aquilo que está dentro, sendo forjado pelo Espírito Santo, ele está sendo renovado de dia em dia. Quem você é em Cristo, a sua nova natureza está vindo para fora. A cada dia, quando você avança no poder do Espírito Santo e não abre mão diante das adversidades, porque a nossa leve e momentânea tribulação, o apóstolo Paulo diz, é leve. Isso que tu está passando é leve. Isso é momentâneo. Olha lá, a tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Essas coisas que nós passamos aqui na terra, isso aí é momentâneo, está produzindo para nós um peso eterno de glória. Você está entendendo? Que você faz nessa terra ecoa para toda a eternidade. Será que estamos compreendendo isso? Então, irmãos, nós temos que ser um povo que celebra, um povo esperançoso, um povo que sabe que a cada dia estamos mais perto do nosso Salvador, do nosso Messias, do amado do nosso coração. Os nossos olhos irão se fechar e nós iremos abrir com Ele ruas de ouro. Estaremos com o Senhor para todo sempre. Louvado é o nome de Jesus. O Senhor está falando conosco sobre pressão nessa noite e sobre servirmos o verdadeiro Deus, o verdadeiro Abba, o verdadeiro Pai. E que você, querido, mediante essa palavra, venha entender, venha compreender a seriedade disso. Ele está querendo nessa noite nos despertar, está querendo nessa noite mexer conosco no nosso interior. É conosco, meus irmãos, é conosco. A comunidade Five, irmãos, não é a comunidade de um líder ou de um departamento, é uma comunidade de todos nós. E sabe, as pessoas elas vão vir e vai ficar pequeno esse lugar aqui. O Senhor já falou 2 vezes já para mim comprar cadeiras. Você acredita nisso? E sabe, querido, sabe por que as pessoas vêm? Por causa da palavra. Aonde tem alimento, as pessoas vêm. Aonde tem uma adoração verdadeira de homens e mulheres que, por mais imperfeitos que sejam as suas debilidades, mas elas são genuínas e verdadeiras em querer adorar e servir ao Senhor. As pessoas vêm.
As pessoas vêm, meus irmãos, sem esforço algum, porque a palavra de Deus é poderosa, é soberana, é inerrante, é ineficaz. Se tiver alimento, elas vão vir. Tem alimento? Tem alimento. Tem verdade na adoração, é genuíno, é de coração. Tem uma busca por santidade. Olha o verdadeiro Deus que está sendo adorado naquela igreja. O Deus que a Bíblia diz santo, verdadeiro, puro, soberano, poderoso. Então lá que é o meu lugar. É lá que é o meu lugar. Elas vão vir. E Deus vai acrescentando. Mas não se esqueça do início que o pastor falou. Antes de um grande mover, é preciso haver um alinhamento, uma purificação. Estamos preparados? Estamos preparados? Será que o rei pode contar conosco? Será que o rei pode contar com você? Nesses últimos tempos que estamos vivendo nessa terra. Glórias a Jesus. Vamos nos colocar de pé nesse instante. Coloque-se de pé, vamos orar ao Rei. Ele é soberano. Eu vejo aqui homens e mulheres de Deus que vão influenciar pessoas, vão influenciar pessoas a Cristo Jesus. Lá no seu trabalho, na sua família, as pessoas vão ver a sua vida com Deus refletir. Como aconteceu com Moisés, que o rosto resplandecia, talvez iluminar. Mas algo poderoso, essas pessoas vão discernir na sua vida, a sua vida com o Espírito Santo, a sua vida com o Eterno, maravilhoso Rei. Glórias a Jesus, irmãos. Vamos orar nesse momento. Querido, eu quero convidar você nesse momento. Você mulher, dá a mão para uma mulher. E você homem, ora com outro homem. Eu não vou chamar você aqui na frente, mas eu gostaria que você orasse. Fica em 2, fica em 3. Isso. Vamos orar. O importante é que você esteja. Pode também orar ali, né, com a esposa, se está ali, se quiser. Não tem problema. Mas é importante que a gente ore por alguém. Vamos orar por alguém? Vamos orar pelo nosso irmão, pela nossa irmã. Maravilhoso e exaltado é o Senhor. Bendito é o nome de Cristo Jesus. Precioso é o nosso Rei, o nosso Abba, o nosso Deus, o verdadeiro Deus. E diante de pressões e diante de adversidades, aqui nós estamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Aqui nós estamos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado. E nessa noite, Pai querido, diante aqui, Senhor, da presença do Rei, nós oramos, Pai amado, por um renovo espiritual. Na medida que os meus irmãos estão com, Senhor, de mãos dadas, estão orando pelo seu irmão, pela sua irmã, que a presença do teu Espírito Santo, Pai, venha de encontro, fortalecendo, renovando. Querido, vai recebendo do Senhor aonde você está. O Senhor nessa noite toca em você. O Senhor nessa noite está liberando sobre a sua igreja uma medida de graça, uma medida para que você seja ativado, para que você seja, querido, despertado, porque uma grande obra lhe espera. Ele está chamando você, Ele está capacitando você. Situações talvez que você não compreende, situações que
Mas você não precisa entender, o que você precisa é confiar, é depender, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Começa a orar, abre a sua boca e declara sobre a vida do teu irmão. Aí está um homem de Deus, aí está uma mulher de Deus, que vai impactar essa geração, que vai tocar nessa cidade. Não é o fulano, não é o ciclano, ele está falando com você nessa noite. Ele está falando com você nessa noite. Oh minha filha, oh meu filho, levanta-te, creia, resplandece no poder do Espírito Santo. Vai orando, ora pelo seu irmão. Vidas, muitas vidas. Você vai influenciar. É tempo de você influenciar homens, influenciar mulheres, influenciar jovens, influenciar casais,